Você já parou para pensar por que alguns países conseguem influenciar o mundo inteiro, enquanto outros mais mal conseguem influenciar os seus próprios vizinhos? Por que os Estados Unidos, por exemplo, conseguem impor sanções econômicas que afetam empresas do mundo inteiro? Por que a China consegue convencer dezenas de países a participar de seus projetos de infraestrutura? E por que países pequenos e às vezes sem exército forte conseguem ter uma influência internacional muito maior do que a gente imaginaria? Tudo isso nos leva ao conceito mais importante das relações internacionais, o poder. E acredite, poder é muito mais complexo do que simplesmente ter armas ou dinheiro. Se você não me conhece, oi, o meu nome é Denise Lícia e eu sou professora de Relações Internacionais há um tempinho já, desde 2009. E hoje eu vou te explicar um dos conceitos mais importantes de toda a disciplina, o que é poder, como ele funciona e por que entender esse conceito ajuda a compreender praticamente todos os grandes acontecimentos da política internacional. Quando as pessoas ouvem a palavra poder, normalmente pensam em força, em tanques, em mísseis, em bombas e em exército. Mas nas relações internacionais, o conceito ele é muito mais amplo. De forma simples, podemos dizer que poder é a capacidade de influenciar o comportamento de outros atores para alcançar determinados objetivos. Ou seja, um ator possui poder quando ele consegue fazer com que os outros ajam de determinada maneira que ele gostaria que fizesse. Essa definição parece simples, mas ela é muito importante, porque um país não precisa necessariamente usar a força para conseguir o que deseja. Às vezes ele convence, às vezes ele recompensa, às vezes ele pressiona economicamente, às vezes ele estabelece regras que todos acabam seguindo. Em outras palavras, poder não é apenas obrigar alguém a fazer algo. Poder também é moldar escolhas, moldar os incentivos e até moldar a forma como as pessoas enxergam o mundo. Se existe uma teoria das relações internacionais que coloca o poder no centro de tudo, essa teoria é o realismo. Para autores como Hans Morgenthau, a política internacional é essencialmente uma disputa permanente de poder. Por quê? Porque não existe um governo mundial, né? O sistema internacional é uma anarquia. Não existe uma polícia internacional capaz de proteger todos os países. O sistema internacional é anárquico e anarquia não significa caos, significa ausência de poder de autoridade superior. Nesse ambiente, cada Estado precisa garantir a sua própria sobrevivência. E para sobreviver, precisa acumular poder. É por isso que os realistas costumam observar atentamente o tamanho dos exércitos, a capacidade econômica, a tecnologia militar e a posição estratégica dos países. Para eles, poder e segurança estão profundamente conectados. Uma das formas mais conhecidas de poder é aquilo que chamamos de hard power. O termo ficou famoso por meio do cientista político Joseph Nye. O hard power é a capacidade de influenciar outros atores por meio da coerção, ou seja, através da força ou da ameaça do uso da força. Então, nesse conceito aqui entram poder militar, sanções econômicas, bloqueio comercial, embargos, pressão diplomática. Quando os Estados Unidos, por exemplo, impõem sanções a outro país, estão utilizando os instrumentos de hard power. Quando um Estado mobiliza tropas próximo a uma fronteira para pressionar outro governo, também é hard power. É uma lógica baseada em recompensas e punições, mas olhando pelo poder da ameaça. Mas o Joseph Nye observou algo interessante. Muitas vezes os países conseguem influência sem qualquer tipo de coerção. Eles conseguem porque outras sociedades admiram seus valores, sua cultura ou seu modelo político. E é isso que nós chamamos de soft power. O soft power é a capacidade de atrair, de convencer, de inspirar. Pense em quantas pessoas consomem filmes produzidos pela Disney, as séries da Netflix, músicas internacionais ou sonham em estudar em universidades norte-americanas. Tudo isso ajuda a construir uma imagem positiva de um país. E essa imagem pode gerar influência política. A mesma lógica é observada em países como a Coreia do Sul, que a cultura do K-pop se transformou num importante instrumento de projeção internacional. Quando um país é admirado, suas propostas tendem a encontrar menos resistência. E isso também é um tipo de poder. No século XXI, o conceito de poder ficou ainda mais complexo, porque hoje não basta possuir tanques e aviões. Também é importante controlar fluxos financeiros, dominar tecnologias estratégicas, liderar pesquisas em inteligência artificial, controlar cadeias globais de produção, influenciar a circulação de informações. Quanta coisa, né?
É por isso que a disputa, por exemplo, entre Estados Unidos e China, ela não acontece só no campo militar. Ela acontece principalmente envolvendo comércio, tecnologia, semicondutores, inteligência artificial, investimentos e influência política. Quando a gente olha o século XXI, a gente está olhando para uma disputa de recursos, mas principalmente em transformar esses recursos em influência internacional. E quando você ouvir falar sobre guerras, alianças, sanções diplomáticas, disputas comerciais, rivalidades entre grandes potências, possivelmente estará observando diferentes manifestações do poder, porque no fundo o conceito de poder é uma das lentes mais importantes para compreender como funciona a política internacional. E talvez por isso que ele continue sendo um dos temas mais debatidos nas relações internacionais. Se você gosta de entender sobre relações internacionais, me siga aqui em todas as redes sociais. Ah, e me conta nos comentários, na sua opinião, o que dá mais poder para um país hoje? Dinheiro, exército, tecnologia ou influência cultural? Eu estou ansiosa para ver sua resposta.